a sua visão, esse documento divulgado pelo ministro Alexandre Padilha, e o que vai ser de bom ou que precisa melhorar nessa questão da linha de atendimento aos autistas no Brasil. Com a palavra, nosso Luciano Lacerda, pesquisador do autismo. Obrigado, Edilson. Quero começar só dizendo que eu tinha impresso já o documento, eu ia ler no fim de semana. Aí o Edilson veio com essa história de fazer hoje, de fazerem perguntas, eu falei, vou ler porque quando o pedido é do Moab, a gente não pode negar pela toda a importância histórica e atual do Moab, não é à toa que tem gente aqui de todos os estados, de todas as regiões. Mas vamos lá. Eu li o documento com bastante atenção e eu quero destacar aqui 5 pontos positivos e 3 pontos negativos no documento. O primeiro ponto positivo é que o Ministério voltou atrás na ideia de levar o autismo para a saúde mental. Esse era um grande equívoco, já tentaram fazer isso em 2013. Veja, tinha a linha de cuidado era em 2022. Por que fizeram outra? Tem 3 anos, fizeram para isso. E aí isso foi frustrada, essa tentativa. O vídeo que eu fiz, ele não viralizou porque eu fiz, porque eu faço um monte de vídeo. Ele viralizou porque aquilo é importante para a comunidade. Então aquilo foi só porque eu tenho equipamento, chego às pessoas, mas é a comunidade que se organizou, é a comunidade que foi, tanto que o próprio Moab que esteve lá, então isso que fez as coisas mudarem. Aí o documento ele fala assim, não, casos tem que ser atendimento, SER e CAPS. Aí tem um certo momento que eles fazem a distinção, que o CAPS o SER é para reabilitação e para aqueles que houver risco de sofrimento psíquico, CAPS. Mesmo sendo uma coisa meio lateral, agora ficou meio lateral, tem que tomar muito cuidado na implementação de política pública para que... O que é sofrimento psíquico? Não, tem deficiência, então sofrimento psíquico, não é. Então precisa tomar muito cuidado que o fato deles terem voltado atrás agora não quer dizer que não vão tentar de novo fazer isso lá na ponta. Porque eu sempre falo que as coisas não chegam no ministro, é alguém lá que decide. E esse alguém lá do Ministério da Saúde é muito problemático. Segunda coisa positiva é o MChat, RF, que eles mesmos que tiraram, porque já estava na carteira de vacinação antes, mas eles tiraram, a outra ministra, né? E voltou na versão digital, mas agora há uma indicação para fazer com todos os autistas. Então esse foi o grande ganho, na verdade, dessa linha de cuidado. Né? É um trecho pequeno, mas ele é muito importante, porque a ideia é aplica o MChat com todas as crianças do Brasil, nessa idade de 16 a 30 meses, quem tiver risco encaminha. A terceira coisa positiva é você ter todo um campo para falar da questão da saúde bucal das crianças, que essa é uma coisa que a gente estava um pouco negligente, né? E falar disso, acentuar isso é muito importante, porque isso traz muitas consequências deletérias no decorrer da vida. Quarto ponto positivo é você colocar, eles dedicaram todo um campo para falar dos pais. Então, estão falando tanto dar apoio psicológico para os pais, o que eu acho muito importante, então, é um ponto muito acertado do documento, e também você fazer treinamento de pais para apoiar os seus filhos. Outro campo muito importante. Eu fiz uma palestra no Conselho Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, há alguns meses, está na internet, eu publiquei, e eu falei sobre treinamento de pais em um programa da Organização Mundial de Saúde. Foi como se eu estivesse falando ao vento. Ninguém, não teve nenhuma pergunta, nenhuma consideração, nenhum comentário, nada. Como se eu não tivesse falado. Então, entender que isso foi colocado aqui, talvez também fruto dessa conversa e outras conversas que tem havido com o ministro, foi uma coisa importante. O quarto ponto aqui é o fato de terem colocado a questão dos adultos, adolescentes e adultos autistas, que também os documentos anteriores eram praticamente silentes em relação a isso. Agora, colocado a importância de acompanhar essa população, de apoiá-la nos seus processos de adaptação, um outro fato positivo. E, por fim, são esses pontos, são 5 pontos. Esse é o quinto, não o quarto. Esses 5 pontos muito positivos. Agora tem 3 pontos negativos.
Quando fala de crise, eu não sei exatamente quem escreveu, né? Tem ali um monte de gente, eu não sei quem escreveu. Quando fala de crise, tem uma abordagem equivocada, né? Principalmente porque parte do pressuposto de que crise é sempre sensorial, derivada de aspectos sensoriais. E de 15% a 17% das crises que são derivadas de questões sensoriais. Todos os outros, mais de 80%, não são derivadas de questões sensoriais. Então, não é um erro de 5%, de 10%, não, é um erro de mais de 80% de erro. E isso pode levar a políticas que sejam erradas, né? Por exemplo, fala de fazer salas de silêncio. Pensa isso na escola, por exemplo, porque eles falam de escola também, então, deixando de falar. Pensa isso na escola, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você simplesmente fizer a sala e não tiver, e não descobrir por que aquela crise, pode ser inclusive prejudicial, né? Então, é um equívoco aqui, é um equívoco técnico, que quem escreveu não tinha assim, mais acúmulo do tema. Não, desculpe, tem um outro ponto positivo que eu não falei, o sexto, são 2 pontos negativos, que é a recomendação de fazer treinamento de crises nas escolas, para os profissionais da saúde das escolas, o que vai gerar uma briga aí talvez com o ministro da Educação, porque o MEC deu uma declaração no G1 3 meses atrás, dizendo que não é para ter nada de crises, nenhum protocolo de crise em nenhuma escola, né? Então, foi legal ter isso aqui. E o último, tem aqui algumas pontuações que são pontuações diretamente vindas dos planos de saúde. Assim, é quase repetir alguns argumentos do plano de saúde. Primeira coisa que o documento fala é que nenhuma terapia tem evidência para autismo. O que é falso, que é um absurdo, que é um grande equívoco, né? E está repercutindo o discurso dos planos de saúde, né? E o segundo, que é uma reclamação que tem aqui, que é uma reclamação sobre o excesso de terapias, que fazem muito mal. Veja, vocês sabem, né, do SUS. Onde que no SUS que tem uma carga horária mínima? Não existe. Onde que tem excesso de terapia? Quem faz esse discurso de excesso de terapia? O plano de saúde. Se deu 2 horas para as crianças, ela está dizendo que é excesso de terapia, que não vai ter infância. Então, isso aqui foi colocado, é como se tivesse tirado do discurso do plano de saúde e colocado dentro do documento. Então, esse documento seguramente vai ser utilizado nos processos pelos planos de saúde para tentar tirar direito das pessoas com autismo. Então, digamos assim, foram os presentes que o Ministério da Saúde deu aos planos de saúde para contemplar as suas demandas e com isso prejudicando milhares de pessoas autistas. Então, esses são os meus pontos positivos. 6 pontos positivos e 2 pontos negativos no documento.